Senhor Jesus Cristo, para os irmãos, aqui quem vos fala, o seu conservo, o presbítero Júnior Laurindo. Estou aqui no trabalho e gostaria de fazer essa transmissão ao vivo, tá certo? Você que está aí junto conosco neste grupo muito abençoado. Gostaria de dizer que é uma satisfação imensa ter você neste grupo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude poderosamente. Satisfação imensa, tá? Olha, gostaria de deixar uma palavra neste dia de hoje para os irmãos que estão junto conosco, baseado no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo 15, onde nos diz a palavra de Deus. E disse-lhe Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Baseado nesta palavra, eu gostaria de falar um pouco a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. A gente para analisar e ver dentro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus faz uma grande promessa a Abraão, dizendo: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. O tempo se passa. Diz a Bíblia que lá pelo capítulo de número 20, Deus renova a promessa. E no capítulo 21, Deus cumpre com a promessa. E o tempo se passa. Mas lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, você vai ver que Abraão é provado diante de Deus. E sabe como ele é provado? Ele é provado quando o próprio Deus pede para que ele venha sacrificar o seu filho amado, chamado Isaque. Isaque, que a tradução do nome Isaque significa motivo de sorrir. Abraão estava sorrindo, alegre, feliz, mas agora talvez o seu coração estivesse triste. Mas ele, sem sombra de dúvidas, ele foi fazer aquilo que Deus tinha determinado sobre a sua vida. Então o tempo se passa, diz a Bíblia que o tempo se passa. Preste bem atenção. E quando o tempo se passa, a Bíblia diz que no capítulo de número 22, quando eles sobem ao Monte Moriá para sacrificar ao Senhor, diz a Bíblia Sagrada que quando chega lá, o filho faz uma interrogação, uma pergunta a ele, a qual não quer calar. Ele disse: pai, aqui está o cutelo, a lenha, e onde está o sacrifício? E sabe qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho, para si o sacrifício. Ele cria, ele acreditava, ele tinha fé. Por isso que dentro da Bíblia você vai ver Abraão considerado como o pai da fé. Por quê? Porque ele mesmo, sabendo que Deus tinha pedido o seu filho, ele não titubeou em dois pensamentos. Ele foi e sacrificou. O tempo se passa. Deus de Abraão é o Deus que chama, que faz promessa, e o Deus que cumpre promessa. Deus de Abraão foi que Deus quis falar para Moisés. Ele disse o Deus de Isaque. Quando ele disse o Deus de Isaque, ele disse: olha, eu sou Deus que provei todas as coisas na tua vida. Então quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque e sou o Deus de Jacó, a Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, no capítulo 28 em diante, diz a Bíblia Sagrada que começa a história de Jacó. Jacó, o nome Jacó já está dizendo trapaceiro, roubador, enganador. Tempo se passa, diz a Bíblia Sagrada que Jacó, ele vai a uma determinada cidade, é mandado pelo seu próprio pai. Porém, lá no capítulo 28, quando ele deita para dormir, ele tem um sonho, uma revelação muito grande. A Bíblia diz que Deus revela uma escada que subia anjo e descia anjo, e tinha um homem de branco, todo vestido de branco, lá em cima da escada. O tempo se passa, diz a Bíblia que quando ele se acorda pela manhã, a palavra de Deus nos diz que ele faz um voto a Deus. Ele disse: olha Deus, se eu for para lá, para aquela cidade, for e voltar, e não me faltar pão, não me faltar nada, então o Deus do meu pai, o Deus de Israel será o meu Deus. O tempo se passa e quando ele volta já muito bem de vida, muito bem estruturado. Mas lá no Vale de Jaboque, diz a Bíblia que quando ele pensa que o seu irmão iria lhe matar, acabar com a sua vida, por ele ter roubado o direito da herança dele, de ser abençoado por ser o primogênito, a Bíblia Sagrada nos diz que agora ele vai e manda passar toda a sua família no Vale de Jaboque. Então diz a Bíblia Sagrada que quando ele passa toda a sua família, diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que agora ele se encontra numa batalha. Diz alguns historiadores que é o anjo, mas eu quero acreditar que é o próprio Deus. Por quê? Eu vou lhe ensinar daqui a pouquinho mediante a palavra de Deus. Diz a Bíblia que ele começa a lutar, e ele disse: eu não te largo antes de o Senhor me abençoar. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor começa a abençoar a ele e diz: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Ele disse: a partir de hoje o teu nome não será mais Jacó, mas sim será Israel, cidade eleita. Deus estava falando com ele, dizendo: olha,
a partir de hoje eu mudo a tua história. Você crê nisso? Deus está falando comigo, Deus está falando contigo de uma maneira muito linda e especial. Preste bem atenção. Por que eu disse que Jacó lutou com o próprio Deus? Porque a própria Bíblia nos diz que aquele anjo, aquele Deus todo-poderoso que foi lá ao encontro de Jacó, ele disse: olha, tu como homens lutasse contra Deus e prevalecesse. E em segundo lugar, ele disse: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Ele disse: não serás mais chamado de Jacó, mas sim Israel. A única pessoa que eu vejo dentro da Bíblia capacitada de mudar o nome da pessoa se chama o próprio Deus. Sabe por quê? Porque ele mudou o Deus de Abraão para Abraão. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. Então foi o próprio Deus que muda o nome. Então o Deus de Abraão, o Deus que chama, faz promessa e cumpre com a promessa. O Deus de Isaac é o Deus que provê todas as coisas. E o Deus de Jacó é o Deus que muda a tua situação. Então, neste dia de hoje, recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus promete, Deus cumpre, Deus chama, se responsabiliza. E em segundo lugar, Deus provê todas as tuas necessidades e as minhas necessidades. E em terceiro lugar, Deus muda a tua situação. Você crê nisso? Então dá um glória para Jesus aí, porque eu tenho certeza que Deus irá fazer coisas grandes na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Aqui quem vos fala é o presbítero Júnior Laurindo, com muita alegria e satisfação, diretamente do trabalho para você aí, em todo o estado de Pernambuco e fora do estado de Pernambuco. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima, se Deus nos permitir.